Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui para tentar desmascarar uma narrativa em cima de uma desinformação. 24 de dezembro, véspera de Natal, 10 para as 6 da tarde, da noite, né? Por isso que eu já dei boa noite. 17 horas e 50 minutos. A nova narrativa é a seguinte. Vocês estão vendo aí, deixa eu só trocar aqui a aba. Vocês estão vendo aqui um decreto, né, decreto número 11.299, de 21 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial do dia 22 de dezembro de 2022. Bom, vamos lá. A narrativa é a seguinte, estão dizendo que este decreto, né, que trata de políticas públicas de telecomunicações, estaria passando o controle de redes de comunicações para o Estado brasileiro, né? E seria essa uma das razões pelas quais o presidente Bolsonaro assinou a renovação da Globo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o contexto e a lei. Pegar um texto tirado aqui de contexto para criar uma narrativa é muito fácil. Mas vamos ver o seguinte. Este decreto, número 11.299, ele altera, olha aqui, ó, ele altera um decreto já existente de 17 de dezembro de 2018. Quem era o presidente de 17 de dezembro de 2018? Michel Temer. Portanto, é uma continuidade dessa política que foi iniciada lá atrás, mas que ela tem prosseguimento e o prosseguimento foi dado. Então, olha só. O que os criadores de narrativa não te dizem, eles pegam só o texto que interessa para ele, que é esse aqui, ó, o inciso 2º do parágrafo 7º do artigo 12. Aí eles falam aqui, ó. Utilizar em caráter primário faixas de frequência designadas pela Anatel para a consecução das atividades de segurança pública. Aí começa, ó, segurança pública, defesa, serviço de socorro e emergência, resposta a desastres e outras atribuições críticas de Estado, para dizer, olha, viu? O Bolsonaro está passando até a Globo para o comando dele quando houver esse tipo de situação. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Por que eles não vão na fonte? Vamos lá no decreto 9.612, de 17 de dezembro de 2018, artigo 12º, que a gente tem que ler o artigo inteiro, porque aqui ele muda a redação de um dos parágrafos do artigo, que no caso é o parágrafo 7º, certo? E veja que ele ainda coloca o parágrafo 8º e 9º, certo? Então vamos lá. Vamos lá para o decreto 9.612. Está lá, 9.612, de 17 de dezembro de 2018, dispõe sobre políticas públicas de telecomunicações, certo? Certo. Então, esse decreto foi a regulamentação, tá, de uma lei, né? Ele está regulamentando uma lei. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, essa aqui, ó. Nos termos do artigo 1º e artigo 2º da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997. Então, procurem ver como é que funciona a hierarquia das leis. Tá? A Constituição é a lei máxima. As leis subsidiárias são regulamentações da Constituição. E os decretos regulamentam as leis. E as portarias, dentro de cada ministério, fazem o trabalho de baixar as atribuições para aquele órgão, para aquele ministério. E para suas repartições. Então, essa hierarquia. Constituição, a lei infraconstitucional e o decreto. Não existe mais decreto com função de lei, como existia antigamente. Na Constituição anterior, existia o decreto-lei. O decreto-lei caiu pela Constituição de 88. Um decreto feito da lavra do presidente da República
tinha força de lei. Ele poderia emitir decretos com força de lei. Não existe mais isso. Então, os decretos, eles regulamentam uma lei pré-existente. Certo? Então tá, eu nem vou entrar na discussão dessa lei, mas apenas esse parênteses para que vocês entendam as hierarquias. Né? A hierarquia, melhor dizendo, a hierarquia das leis. Constituição, as leis infraconstitucionais, decretos, portarias. Vai descendo o nível, né? A regra geral da Constituição, a regra específica da lei, a regulamentação da regra específica. Algumas leis precisam ser regulamentadas, né? Criar o dispositivo detalhado em cima daquela lei, ou artigos de uma certa lei, e baixar para os determinados órgãos o cumprimento, como se dará o cumprimento dessa regulamentação toda. Então, em linhas gerais, é isso que acontece. Então, vamos lá. Artigo 12º. Vamos rodar. Artigo 12º, porque é ele que está sendo regulamentado pelo decreto 11.299. Aqui, artigo 12º. Vamos ler o caput do artigo? Vamos. As políticas públicas de telecomunicações de que trata este decreto substituem, para todos os fins legais, o Programa Nacional de Banda Larga e o Programa Brasil Inteligente, mantidas as seguintes atribuições da Telecomunicações Brasileiras S.A., Telebrás. Então, o artigo 12, ele regulamenta, ele mantém, ele estrutura as atribuições do sistema Telebrás. Certo? Certo. Bom, vamos ler esse caput aqui, esse inciso aqui, que ele é muito importante. Implementação da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. Implementação da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. Isso soa familiar a vocês? Lembram do 5G? Na estruturação do 5G, usou-se essa estratégia de aproveitar uma legislação existente para utilizar o 5G e dividir o 5G em duas grandes redes, uma rede pública e uma rede privada. Isso já era um preceito da legislação. Já vinha sendo... É uma rede de comunicação. Comunicação é muito mais do que simplesmente o 5G. Mas o 5G entrou nessa fatia. Então, eu estou fazendo uma analogia com essa implementação da rede privativa de comunicação de dados. Esse inciso primeiro, ele é importante ser compreendido. Implementação da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. Bom, vamos ficar por aqui. Por enquanto, nesse inciso aqui. Agora, vamos lá no parágrafo 7º. Vejam que ele já está aqui com o taxado aqui, né? Vocês veem que aqui, ó, já tinha um texto, olha aqui, ó. A lei é de 2018, certo? Desculpe, o decreto. Esse decreto 9.612, ele é de 2018. Em 2021, esse parágrafo 7º já havia sofrido uma alteração pelo decreto número 10.799. Tá? Já havia sido feita essa alteração. Então, aqui dizia a implementação da rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, de que trata o inciso 1º do caput, pode ser realizada por outros órgãos ou entidades públicos ou privados, e os critérios de uso e governança da rede serão definidos pela União nos termos dispostos em ato do Ministro de Estado das Comunicações. Lembram que que não existia o Ministério das Comunicações? Ele foi criado e o ajuste de legislação para acomodar essa criação foi feito. E aqui está aqui, ó, ele está dando poderes para o Ministro das Comunicações fazer a implementação da rede privativa. Lembram do 5G, novamente? Então tá aí. Ó, essa redação acabou porque a rede privativa de comunicação de dados foi implementada. Ela já foi implementada. Então, com essa implementação, não se trata mais
de implementação. Se trata de definir como essa rede vai funcionar. Parágrafo 7º. A rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 12, de abrangência nacional, será composta por segmentos de rede fixa e móvel, incluída a rede satelital, e observará as seguintes condições. Redação dada pelo decreto número 11.299, que é o que eu mostrei aqui para vocês. A rede privativa, papapá. É o mesmo texto, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, está regulamentando a rede privativa que já foi implementada, né? E o 5G faz parte dessa implementação, tá? Não é só o 5G. O 5G é parte dessa implementação, né? Tem a distribuição de redes de fibra ótica para cidades para chegar ao 4G, onde não tem, interiorzão do Brasil, que o ministro Fábio Faria falou tanto sobre isso, né? Tem satélite para a Amazônia, para aqueles projetos de Amazônia Integrada, né? Tem o cabeamento da Amazônia para o projeto Amazônia Integrada, né? É todo um conjunto de soluções para a implementação dessa rede privativa, certo? Certo. Olha aqui, ó. Rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal. Não tem nada a ver com Globo, não tem nada a ver com SBT, com rede privada, e que o governo estaria tomando para si essa rede, por isso que a Globo teve a sua concessão renovada. Não é nada disso, as pessoas enganam, as pessoas mentem, desinformam e saem distribuindo mentiras por aí. Isso é simplesmente a regulamentação do que foi feito nesse ano, nesses 2 anos, de 2021 para cá, quando o Ministério foi criado e que todo o trabalho de estruturação dessa rede privada foi, dessa rede privativa, não é privada. Ela é uma rede pública, mas privativa, porque ela é privativa da Administração Pública Federal. Não é a rede pública de dados. Né? Porque nessa estruturação, todo o projeto das políticas públicas de comunicação envolve tudo isso, mas dentro desse escopo foi criada a rede privativa, onde vai trafegar só em comunicações, vão trafegar somente vai trafegar somente a comunicação governamental e estatal. Por isso que ele diz aqui, ó, utilizar em caráter primário faixas de radiofrequências designadas pela Anatel para a consecução das atividades de segurança pública. Por quê? Essas faixas de radiofrequência são privativas, não se misturam com o nosso 5G aberto, é o 5G fechado, que o Fábio Faria definiu. E com essa distribuição, com essa divisão de redes, acabou o problema daquela questão da Huawei, que muita gente bateu e depois ficou quietinho quando a coisa aconteceu. Ah, meu Deus do céu, olha, é difícil, é muito difícil tentar combater essa desinformação, porque essa desinformação ela é capilarizada. Os grupos de influência dessa turma, que são sempre os mesmos, né? Os tais olavistas, né? Eles estão capilarizados. Então a gente tenta, dentro da nosso pequeno espectro de atuação e nosso pequeno alcance. Mas eu peço para vocês que, se puderem, né, mostrem para as pessoas esse vídeo, mostrem o que está sendo feito aqui, que não tem nada a ver com o que estão dizendo por aí. É apenas a regulamentação da rede privada, da rede privativa da Administração Pública Federal, para uso específico. E aqui ele está dizendo faixas de radiofrequência especificamente destinadas para esses usos que ele distribui aqui. Só isso, mais nada. A Globo não está passando para o comando comando do presidente, absolutamente nada disso, tá bom? Então fica aqui, mais uma vez, a minha tentativa de desmascarar, né, falácias, mentiras e narrativas. Valeu, pessoal. Até mais.